Meus caros, muito boa noite, bem-vindos a mais um Pseudo Direto. Este é um formato que eu inventei. Eu não estou em direto aqui, estou atrás de mim. Gravei este direto pseudo há coisa de meia hora e depois processo e envio-vos e estou à coca ali por trás no back-office para colocar os vossos comentários ao mesmo tempo. Se calhar até vou agora aparecer um bocadinho para vocês verem que estou aqui atrás no meu back-office. E vou colocando os vossos comentários e qualquer pergunta que façam ou qualquer comentário que eu acho importante, eu aí paro a emissão e entro do back-office aqui para a frente, ao vivo, como vamos ver a seguir. Depois apareço duas vezes, há quem chame o alter ego, há quem critique, mas não faz mal. Fui eu que inventei isto, não vi isto em lado nenhum, mas é a forma que eu tenho de poder ao mesmo tempo estar a falar convosco, estar a colocar as vossas mensagens, que seria impossível enquanto falo estar a colocá-las. Tentei também fazer isso, coloquei algumas, muito poucas, e assim consigo fazer tudo ao mesmo tempo. Portanto, em vez de estar ao vivo agora, estou a falar-vos com uma hora de atraso relativamente ao que vocês estão a ver, que é a hora que é o tempo que eu necessito para preparar o vídeo, para depois o despoltar. E, como digo, aqui estou atrás para qualquer eventualidade, para colocar as vossas questões e para vos dizer adeus e para entrar em direto comentando algum caso que me coloque e que eu saiba. Então vamos começar. Olá, Docha, diz adeus aos senhores, cumprimenta as pessoas, muito mal educada, parece o Pedro Nuno Maserati. E vamos começar então com a revista das últimas 24 horas. Como se lembram, a noite passada houve o grande debate entre Lula, Drão e Bolsonaro e aquilo correu mal para Lula, apesar de todas as televisões dizerem o contrário. Já sabia, quando muito dão um empate técnico, a própria CNN, Communist News Network, dá um empate técnico. Claro que todos os comentadores são a favor de Lula, mas isto há 4 anos esta parte, na CNN não, que não tem 4 anos, mas na SIC Notícias, na Sociedade Irmãos Costa, na SIC, isso é, desde que Bolsonaro tomou posse até à data de hoje, é sempre a cascar, sempre a elevar Lula, e mais desde que soube que ele era candidato. A CNN tem 1 ano, mas também faz exatamente a mesma coisa. Todos os convidados que aparecem no estúdio, portanto, todos os verdadeiros convidados, todos eles são a favor de Lula, nenhum a favor de Bolsonaro. Apesar disso, apesar de tudo isso, desse trabalho de 4 anos dos nossos média, a verdade é que Bolsonaro está empatado, mesmo nas sondagens mais esquerdoidas. A diferença é 4 pontos, portanto isso não é nada, é a margem de erro, e estamos sempre a falar do voto, não esqueçam o voto envergonhado, ou o voto da direita, que aparece sempre à boca das urnas e nunca aparece nas sondagens, porque eles nas sondagens, se forem contactados, dizem que não votam na direita. Dizem ou que não votam, ou que votam na esquerda porque têm medo, não sabem quem é que está do outro lado. Esta é que é a verdade. A minha apreciação, este é 1 minuto apenas, é um clipe do vídeo que fiz ontem mesmo em direto, onde digo que para mim houve uma vitória, uma clara vitória de Bolsonaro. Não é porque eu simpatizo com ele, porque para mim eu também considero que Bolsonaro não é o melhor, não será o melhor candidato para o Brasil, mas entre um e outro, de longe, é melhor do que o esquerdoidismo de Lula, Drão. Não é crível, digo eu, que 100% dos jornalecos, pivôs e comentecos da CNN sejam fanáticos do Lula, não é crível, mas a verdade é que todos que aparecem são. Eu digo, há de haver pelo menos um que o não seja, mas esse um está muito escondido, ou se o é, faz de contas que não. Faz de contas que apoia também o Lula, que é para ter voz, senão é arrecadado, metem-no na 6ª secção e nunca mais se lembram dele. A Adidas vai fechar 300, vai fechar uma unidade e vai dispensar 300 trabalhadores na Maia e leva serviços para fora de Portugal. Eles dizem que é uma remodelação, digamos, dos seus serviços. O que eu digo é que é impossível que uma marca como a Adidas ou a Nike, por exemplo, mas a Adidas até é mais, venda sapatilhas nas suas lojas a 120 euros em saldo, porque é tudo 130 para cima, e depois nós saímos da loja e encontramos nas feiras em todo lado, em todas as capitais de concelho, os cidadãos daquela etnia X, como passaram bem, curvo-me perante vós, que sois a verdadeira elite portuguesa, que tem todos os direitos e nenhum dever, e temos os cidadãos a vender sapatilhas elite, sapatilhas Adidas, claro que contrafeitas, é óbvio que são contrafeitas, mas o que interessa é a marca.
a 30, a 35 euros e até às vezes a menos. Nenhuma marca resiste a isto, portanto, eles podem dizer o que quiserem, mas a verdade é que um país destes, um país de falsificadores, nenhuma marca pode ter aqui sede nenhuma, porque isto não dá nada. Isto é mesmo só para falsificar e mais nada. É claro que não somos nós que falsificamos, as falsificações já vêm de fora, mas nós somos peritos em comercializar essas mesmas falsificações. Disse que quem o diz é o Expresso, da empresa, da Sociedade Irmãos Costa, que Portugal quer retirar 600 mil pessoas da situação de pobreza até 2030. Agora vejam o que diz em baixo. Inflação retira 65 euros de poder de compra ao salário mínimo. Como se o salário mínimo tivesse algum poder de compra hoje em dia. Nem um salário médio tem, quanto mais o mínimo. Mas a própria empresa, o próprio Balsemão, a própria SIC é obrigada a dizer a verdade. Não a diz toda. Bem sabemos, diz só uma pequena parte, mas tem que dizer alguma coisa, porque senão também é mal demais. Senão transformam-se nos mentígrafos que também passam na própria Sociedade Irmãos Costa. O mentígrafo disse ontem, já vamos falar nisso mais à frente, porque eu acho que tenho aqui um post meu que o mentígrafo tentou desmentir, mas é mentira. O mentígrafo a desmentir somente. Ainda hoje recebeu fotografia tirada em Espanha de umas bombas Galp em que o combustível está mais de 30 cêntimos mais barato do que em Portugal. E eles dizem que não, que é Portugal que está mais barato 1,5 cêntimo, dizem eles. Bom, notícias de hoje. Começa a ser julgado hoje o maior terrorista português da história. Tem 18 anos, portanto uma criança, é autista, portanto tem uma doença mental, queria incendiar um auditório com um isqueiro. Um isqueiro e 3 garrafitas daquelas de encher os isqueiros que se compram aí nos chineses, e foi onde ele as comprou. E com sorte, digo eu, e esta nossa justiça louca ainda vai apanhar uns bons 10 anos. Eu espero que não. Entretanto, os milhares de incendiários que só em 2017 mataram 116 portugueses, acho que até já subiu isso, continuam aí a justificar transferências de centenas de milhões para o dispositivo de combate a incêndios. Os incêndios é que são um verdadeiro terrorismo em Portugal. Felizmente não há outro, mas esse, infelizmente, há-o todos os anos. O que é feito desses terroristas? Este ano foram apanhados 100 e tal, um é maluco, outro é doido, outro é bêbado, outro é desequilibrado. São todos postos em liberdade, ou quase isso. Multa está quieto, prisão nem penses. Então, alguns em prisão preventiva sim, mas enfim. E é a primeira vez que isto acontece. Esses é que são os verdadeiros terroristas. Esta senhora não é terrorista, a amiga dela também não, ou melhor, o marido da amiga dela também não, mas mais claro e mais amigo é impossível. Recordo que a TAP está a ser paga por todos nós. A CEO da TAP contrata uma amiga sua, para diretora. Uma amiga que nunca teve nenhum cargo em nenhuma empresa de aviação. Portanto, realmente não é uma amiga, digamos, de direita ou direta, que quer dizer a mesma coisa, mas o marido dela é que é muito amigo do marido da CEO e é bronca de hoje. Eles fazem jogging juntos e correm e fazem triatlo e têm até uma associação de triatlo, penso eu, que foi criada pelos dois, são sócios aí. Então, a amizade dos maridos estendeu-se para as mulheres e agora a CEO francesa tem uma amiga como diretora. É o escândalo de hoje. Para mim, até acho que isto é peanuts, mas lá está. Como dizem os sindicatos dos pilotos, é a cereja no topo do bolo, ou melhor, é a gota d'água que faz transbordar o copo. Os preços para este grande espetáculo, pelos vistos é um espetáculo, são conhecidos os preços para a Jornada Mundial da Juventude em Portugal. Esperamos 1,5 milhão de jovens e pagam até 235 euros. Está aqui em cima, 235 euros, parece que também inclui um alojamento. De qualquer maneira, é um bilhete bastante mais caro do que para o Rock in Rio. Não me estou a meter com a religião, não tenho nada a ver com isso, mas que isto está semelhante ou assemelhado a um espetáculo, está. Ninguém pode dizer que não. Estamos realmente a equiparar um evento religioso cada vez mais aos eventos espetaculares, digamos, de música ou de outra coisa qualquer. Amigo Costa diz que a direita se esqueceu do que é austeridade e eu digo que a direita não se esqueceu. Nem ninguém se pode esquecer, porque a austeridade está cá
desde o tempo em que Passos Coelho teve que tentar endireitar este país, que foi completamente destruído por um primeiro-ministro chamado José Sócrates, que não era do PSD, era do PS, por coincidência, e Passos Coelho realmente, com muito sacrifício do povo, é verdade, conseguiu endireitar isto e tirá-lo do charco, porque nós já nem dinheiro tínhamos para pagar aos funcionários públicos. No final de 4 anos, Passos Coelho voltou a ganhar as eleições, mas nisto apareceu a geringonça, que foi António Costa, mais aqueles 2 partidos que já deviam ter sido extintos há muitos anos, porque o comunismo é equiparado ao nazismo, mas é bem pior, porque matou 16 vezes mais do que o nazismo, mas os partidos continuam e esses é que querem banir o Chega, imagine-se. Partidos comunistas querem banir partidos democráticos. Bom, a direita não esqueceu nem o povo, nós vivemos em autoridade e a austeridade desde sempre, e a nossa conta bancária relembra-nos disso todos os dias. Portanto, nós não nos podemos esquecer da austeridade, porque a própria conta bancária, se nós nos esquecermos um dia, no dia seguinte, quando formos ao supermercado, quando formos ver o saldo, ela diz-nos, olha, continuas em austeridade, e desde o tempo de Passos Coelho. Na altura havia uma razão para isso, hoje, segundo o que diz Costa, não devia haver. Os nossos parâmetros civilizacionais são todos melhores do que era no tempo de Passos Coelho, só que não. Só que está tudo invertido, só que é tudo mentira, estamos pior em tudo do que no tempo da Troika e do que no tempo de Passos Coelho. Porquê? Não sei. Perguntem a Costa, talvez ele saiba responder. Nós temos aqui soldados que vão treinar 15 mil soldados ucranianos, portanto Portugal vai ajudar a treinar 15 mil soldados ucranianos, para isso há tempo, para isso há dinheiro. Agora, para vigiar as matas no verão, para combater o tal terrorismo português, que é o terrorismo dos incendiários, para isso é que não há uma coisa nem outra, nem tempo, nem dinheiro. Os soldados, os militares, ficam nos quartéis a fazer não sabe o quê, a comer rancho e a perfilar-se 2 ou 3 vezes por dia, a fazerem aquelas coisas nas paradas, e nós continuamos aqui com as matas a arder, porque não há ninguém que tenha a coragem de mandar os militares vigiar as matas quando começa o tempo quente. Portanto, parece que é do interesse de todos que haja incêndios com força. Parece? E é. Outro caos, outro escândalo, guardas prisionais femininos recusaram revistar reclusa transgénero porque ela, biologicamente, é masculina. Tem o órgão sexual masculino e elas recusam-se a isso. Ninguém as obriga a isso. O Rui Paulo Sousa aqui diz e explica que o artigo 5º do Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais, se fosse preciso alguma lei, que não é, bastava o bom senso, mas como em Portugal até é preciso leis para que os pais tratem dos filhos, porque senão não tratavam, até isso está na lei. Então temos aqui o Regulamento Geral dos Estabelecimentos Prisionais, artigo 5º, que diz revista pessoal. O recluso é sujeito a revista pessoal por desnudamento, portanto tem que ficar todo nu, por 2 elementos do Serviço de Vigilância e Segurança do mesmo sexo. É o que está na lei. Do mesmo sexo. Em local reservado e com respeito pela sua dignidade e integridade e pelo seu sentimento de pudor. Isto é o que está na lei. Será que os estabelecimentos prisionais vão ter de contratar guardas prisionais transgéneros para fazer cumprir a lei? É realmente uma vergonha. Se tem órgão sexual masculino, é homem. Não é preciso estar na lei. É assim que é. Há 2 géneros, não há 33, há 2. Inventaram mais não sei quantos. Podem inventar o que quiserem. A humanidade pode inventar o que quiser. Agora, géneros ou sexo, há 2, masculino e feminino. O resto é só na vossa cabeça mesmo. Quero ver como é que vão resolver este problema quando começarem a vir os transgéneros como esta. E depois ele diz que há uma mulher, tem órgão masculino, diz que há uma mulher, depois tem que ser as mulheres a fazer-lhe a revista, a fazer a revista pessoal. Elas vão se recusar, como é óbvio. Portugal tem cada vez mais pobres. Está aqui a Folha Nacional, que é o órgão oficial do Chega. Portugal tem 4,4 milhões de pobres, nunca teve tantos. Quem recebe salário mínimo perde 65 euros todos os meses. E depois tem mais alguns artigos que vale a pena ler. Esta é a imprensa que não é paga por Costa. Podem ter a certeza que Costa não paga nada do que veio na Folha Nacional, de certeza absoluta. Esta senhora, ou senhor, que eu não chego bem a saber, diz que os jovens trans vão poder ser tratados pelo nome que escolherem. Ela é que decide isto, e o partido, infelizmente, vai todo atrás, como uma manada de cordeiros, para não dizer carneiros, alguns até chamam mesmo carneiro, e, portanto, não é ofensa.
Jovens trans vão poder ser tratados pelo nome que escolherem. Estamos a falar de vida ou de morte e não de casas de banho. De vida ou de morte? De vida ou de morte? Então, mas alguém morre, algum Marcelo morre, se não o chamarem Joaninha, mesmo que ele queira. Mas o que é isso? Bom, Portugal à mercê destes loucos é só o meu comentário, não tenho outro. Portugal está à mercê destes loucos. Eu apelo às pessoas de bom senso do Partido Socialista que ainda as há, às pessoas, neste caso aos deputados, que votem contra esta pouca vergonha. Ou pelo menos que se abstenham, que saiam da sala, façam o que quiserem. Olha, vão à casa de banho das senhoras, se forem homens, e se forem mulheres, vão à casa de banho dos homens e deixem ficar esta senhora sozinha, que envergonha não só o Parlamento Português, mas acima de tudo o seu pai, que era um grande intelectual. Como é que um grande intelectual tem uma filha destas? Eu até duvido que ela seja filha dele, Deus me perdoe. Continuando, temos aqui que o Correio da Manhã nos diz que estudantes de 18 e 20 anos, violadores em série, eu repito, violadores em série, filmam e fotografam ataques. 4 mulheres ameaçadas com uma navalha, roubadas e arrastadas para locais isolados. 2 delas foram violadas, segundo diz o Correio da Manhã. E eu só comento com uma palavra: multiculturalismo. Leiam o artigo todo, porque eu não posso desenvolver se não cortam o vídeo. Leiam o artigo todo e tentem perceber quem é que faz estas vilanias às mulheres. Tentem perceber quem são essas pessoas e, digo mais, de que país é que elas são. O Observador diz-nos que os arqueólogos portugueses investigam campos de extermínio nazis esquecidos na Croácia. Investigadores portugueses, portanto não têm que fazer cá. E eu digo que os campos de extermínio comunista é que ninguém os estuda. Os nazis são estudados todos os dias, dia e noite, até vão os portugueses para a Croácia, alguém lhes há de pagar. E eu até posso adivinhar quem é que lhes paga. Eu e vocês. Agora, os comunistas, os campos de extermínio comunistas e o Holodomor comunista e ucraniano, que mataram 16 vezes mais, mataram mais de 100 milhões de pessoas, os comunistas, esses ninguém os investiga. Continuam a passar uma esponja branca por aquilo tudo, faz contas que o comunismo nunca matou ninguém. Mas o Parlamento Europeu não se esqueceu de equiparar o comunismo ao nazismo em 2019, em finais de 2019. Só que continua branqueado o comunismo e só se fala do nazismo, mais nada. Aqui temos também uma... cá está. Nova sondagem dá a Lula 7 pontos de vantagem sobre Bolsonaro. Quem o diz é a SIC Notícias. O candidato do PT consegue mais 2 pontos do que na sondagem feita pela mesma empresa há uma semana. Há outra sondagem, sabem? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sei porque me enviam. Há outras sondagens, eu não sei se são tão oficiais como estas, mas há outras sondagens que não dão a vitória a Lula sequer. E outras dão muito mais próximo. Mas nós só vemos as sondagens que são mais benéficas, mais favoráveis a Lula. Não sei porquê, também deve ser alguma coincidência. Aqui um ponto sobre história, não vou falar sobre isto, mas realmente é a Catarina de Portugal, que foi filha de Dom Manuel I. Foi uma linda história de amor entre ela e o imperador Carlos V. Esta senhora portuguesa foi rainha de Espanha, na altura não havia Espanha, mas é a atual Espanha, e foi também imperatriz de grande parte da Europa. Podem ler no meu Facebook. Eu também transpus isto, publiquei da Associação dos Autarcas Monárquicos, que tem textos muito interessantes e conta a história, pelo menos aqui até agora aquilo que eu vi, conta a história como ela é. Cá está a TAP, contrata a amiga da CEO Christine Lumière-Widener para diretora. Esta senhora deve ser do Carregal do Sal, pelo nome. Não é amiga, eu já disse há pouco, mas repito, o marido é que é amigo da outra, portanto não há incompatibilidade, meus caras, aqui não há incompatibilidade. Só há nepotismo e só há amiguismo socialistas em segundo grau. Mas incompatibilidades, isso realmente não há. Outra notícia, TAP em rota de desgovernação, eu explico isso outra vez. Na RTP Notícias diz, e eu acho que deve ter sido erro, que Biden recupera a lei de Trump para travar migrantes. Eu estou muito admirado porque Biden sempre foi dos principais detratores de Trump, porque dizia que os migrantes e os refugiados que vinham do México, vinham às dezenas de milhares, centenas de milhares, lembram-se daquela marcha que se dirigia aos Estados Unidos e Trump dizia, não pode entrar esta gente, isto é impossível, esta gente não pode entrar, quem é que está a financiar isto? Isto são caminhadas de mais de um mês a pé,
pela selva, grande parte pela selva. Quem é que está a financiar isto? E Biden dizia, não, tem que se deixar entrar, coitadinhos, desgraçadinhos, de refugiados, deixem-nos entrar a todos. Este presidente da América, por Trump, é um bandido, ele não tem coração, ele é a pior pessoa do mundo, ele é o Beelzebub, ele é o diabo em pessoa. Afinal, agora está a fazer exatamente a mesma coisa. Alguém me consegue explicar isto? Eu consigo. É uma palavra que se chama hipocrisia. Quando não estou lá eu critico, quando eu lá estou tenho que fazer igual, porque senão não me safo. Imaginem o que seria uma marcha de 100 mil, já não digo mais, nem digo 500, nem digo 600, de 100 mil pessoas. Quem é que aguenta aquilo a entrar fronteiras adentro? É impossível para qualquer país, mesmo para os Estados Unidos. E não é só isso, é que atrás desses 100 mil viria 1 milhão, e viriam 2 e 3 e 4. Isto não teria fim. Aquele país ia para o charco completamente, ficava uma Venezuela gigante. Portanto, impossível. Biden percebe que é impossível, o que ele não pede é desculpa. Devia pedir desculpa ao Trump, porque realmente acaba por lhe dar razão na prática. Não de boca, mas na prática. Recupera a lei de Trump para travar migrantes. Nem sequer faz uma lei nova, recupera a antiga. Realmente é só hipocrisia. Cá temos a senhora de Carregal de Sal. E pronto, os assuntos do dia. Este é o primeiro. Nós temos aqui o nosso maior terrorista, basta olhar para ele para se ver que não há maior terrorista, nem pode haver um terrorista como este. Uma criança de 18 anos com autismo. Chama-se João Carreira, eu nem queria falar do nome dele, mas cá está. Ele diz: comprei as armas no OLX e numa loja de caça. Suspeito conta como planeou um ataque terrorista com isqueiro e com as botijas e com uma besta de plástico assim que comprou no OLX. Deve ter custado 20 euros ou coisa do género. E como planeou aquele ataque terrorista à Faculdade de Ciências, ele só se conseguia matar a ele, porque ele queria esfaquear as pessoas. Se lá estivessem 300 e tal, ele queria esfaqueá-las a todas. Já contei isto no meu vídeo de hoje, queria esfaqueá-las a todas. Imaginem 300 pessoas a fugir, se alguma vez conseguisse deitar fogo àquilo com o isqueiro e dos botijitas, mas imaginemos que por milagre aquilo até começava a arder, imaginemos por milagre, nada do que existe num auditório hoje em dia é inflamável, nada, os tecidos, as cadeiras, tudo quanto está ao chão é tudo anti-inflamável, senão aquilo não pode ser construído, nem passa no projeto, mas imagine que ele pensava que ia deitar fogo àquilo. E se por milagre conseguisse fazer isso, as pessoas a fugir pisavam-no, esmagavam-no, portanto ele não tinha hipótese nenhuma. É o que eu digo no meu vídeo, ele conseguia matar-se a si próprio e mais ninguém. Mas vai ser julgado por terrorismo. Ora, cá está outra vez o Papa, já falámos nisto, outra vez o transgénero, também já falámos, e temos aqui um apanhado das defesas, digamos, das respostas que o jovem terrorista o nosso Bin Laden deu ao juiz. Só os títulos: veio estudar para Lisboa por causa da Micaela, que depois não quis saber dele para nada. Acho que não teria coragem para matar pessoas, diz ele. Queria matar pelo menos 3 pessoas para ser assassinato em massa. Vejam bem. João confidenciou o plano de ataque a 2 amigas. Comprei as armas no LX e numa loja de caça. Bom, um autêntico, enfim, desequilibrado, uma autêntica criança, um autêntico, enfim, ingênuo. Mas não é este o único julgamento mediático hoje. Há outro, o de Rui Pinto, o pirata informático, que disse que foi tudo uma grande atrapalhada, alegou falta de memória para alguns momentos chaves e garantiu não saber se estava a cometer extorsão quando exigiu 500 mil a 1 milhão de euros a Nélio Lucas. Bom, provavelmente isto não é extorsão. Se ele pediu com bons modos: Nélio, opa, tu que és um gajo porreiro, não te importas de me dar 500 mil a 1 milhão? Se for assim pedido, não é extorsão. Agora, se ele disser: Nélio, tu que és um gajo porreiro, não te importas de me dar 500 mil a 1 milhão para eu não tornar público estes documentos que saquei da tua empresa? Aí já não é um pedido, aí já é extorsão mesmo. E eu falo nisso no meu vídeo. Rui Pinto só agora é que percebeu que cometeu um crime, mas não cometeu um, cometeu 2. Primeiro, entrou ilegalmente, ele está a ser acusado de 90, mas a mim só me interessam 2. Entrou ilegalmente no site que não era dele, num back-office que não era dele, e sacou os documentos que quis. Isso é o primeiro crime. Segundo, é tentar extorquir dinheiro para não publicar esses mesmos documentos. Não há 2 opiniões sobre isto. Não há 2 maneiras de ver isto. Se ele não tem pedido dinheiro, aí seria um Julian Assange. Digo isso no meu vídeo. Se ele se tivesse apoderado, embora ilegalmente,
daqueles documentos comprometedores para a Doyen ou para outras empresas e este tivesse publicado, como fez o Julian Assange ou outro tipo também, os tais whistleblowers, os tais denunciantes, sem pedir nada em troca, muito bem, teria o estatuto de denunciante. Não foi o caso. Ele pediu dinheiro para que aquilo não fosse público e, portanto, aqui, meus caros, aqui não há nada a ver, é extorsão pura. Lamento que haja muitos fanáticos que não vejam isto. Isto não é um problema de bola nem de futebol, como eu digo no meu último vídeo, vejam-no, aquele que eu gravei hoje à tarde. Não é um problema de futebol, que eu nem percebo nada de futebol, nem de bola, nem nada disso. Mas é um problema de justiça. Portanto, eu estou a comparar aqui o Rui Pinto como pirata informático, não é como adepto de nenhum clube, nem como nada disso, como pirata informático, e estou a comparar também o miúdo que se chama João Carreira como alegado terrorista. A mim o que me interessa é a vertente da justiça e como é que ela olha para estes dois casos que ainda por cima estão a ocorrer no mesmo dia. É realmente uma coincidência e por isso é que eu falei nisso e por isso é que eu fiz o vídeo, comparando no campo da justiça, na ótica da justiça e nunca na ótica do futebol, que isso é a coisa que menos me interessa. Digo aqui, a propósito deste grande ataque das televisões todas à Igreja Católica, de que eu não sou membro, digo aqui, nem dessa nem de outras, não sou membro de nenhuma igreja, digo aqui que declaro, eu pelo menos nunca fui abusado, nem no confessionário, também nunca lá entrei, nem na sacristia, também nunca entrei em nenhuma, aliás entrei, mas para pôr som, para colocar som. O meu pai antigamente tinha uma loja de instrumentos musicais e nós equipámos de som muitas igrejas, pequenas igrejas aqui à volta e capelas. Aí entrei nas sacristias, mas era para passar cabos e para pôr as colunas lá na parede. Nem na sacristia, nem na catequese. Eu andei na catequese, sim, tinha 5 anos, mas também nunca ninguém me abusou em Mangualde, na catequese. Só sou abusado, isso é que eu sou abusado nas TVs todos os dias. Todos os dias abusam do meu cérebro. Felizmente não é de mais nada, mas o cérebro é o órgão principal que eu tenho. Portanto, sem cérebro nós não somos ninguém. O resto é corpo, o resto, enfim. Os animais também têm corpo. Agora nós temos um cérebro que nos distingue do resto dos animais, não é? E uns dos outros. Ora, o meu cérebro é que está a ser abusado todos os dias pelas televisões, pela propaganda escardoida, por todas as televisões, umas mais do que outras, é certo, mas por todas de uma maneira geral. Todas elas recebem, todas elas mamam do orçamento. Hoje soube-se também que os fogos da Serra da Estrela foram os maiores da Europa. Eu fico todo satisfeito porque finalmente sempre somos os maiores em alguma coisa. Somos os maiores a pregar fogo ao nosso próprio país e a deixar os incendiários, os terroristas incendiários, completamente impunes ou quase. Isso é que nós somos os maiores. Completo, os incendiários terroristas mataram 166 portugueses em 2017 e continuam à solta. Esses continuam à solta porque, não sei se recordam, mas nem os fogos de Pedrógão Grande, nem em 15 de outubro, depois os fogos aqui da Serra da Estrela, não se apanhou nenhum incendiário. Diz que foi um raio de trovoada seca, entendem? Este ano apanharam 177 raios de trovoada secas, alguns estão presos preventivamente, mas infelizmente em 2017 não apanharam nenhum desses raios que os parta de trovoada seca. Uma explosão no gerador eólico fez 2 feridos críticos, estão em estado crítico, um deles foi de helicóptero. As energias limpas que ninguém escrutina. Tenho aqui no meu site, no meu Facebook, 2 vídeos, parte 1 e parte 2, de um físico nuclear, Tiago Maia, de quem eu sou subscritor, e que explicam que as energias limpas não são assim tão limpas, mas não posso avançar mais porque me cortam o vídeo. Vejam, por favor, no Facebook, está lá tudo explicado. Tiago Maia, Ciência e Clima, e agora acho que até mudou o nome, mas se forem por Tiago Maia, com um H, vão ver um jogador de futebol, que é muito conhecido, não é esse, é outro que também se chama Tiago Maia e que fala de ciência, apenas de ciência e clima. Aqui o meu vídeo de hoje, em que eu digo o que é que está em causa nestes dois casos da justiça. O caso, já falámos várias vezes, não vou repetir, mas o que está em causa é a própria justiça. Eu termino este vídeo dizendo isso, vejam, se não quiserem vê-lo todo, vejam a parte final, mas eu acho que deviam vê-lo, são 20 minutos, mas é tudo informação. Na parte final eu digo o que está aqui em escrutínio nem é se é o outro, se é terrorista, ou se o outro é pirata informático, ou whistleblower. O que está aqui em causa é como é que a justiça se consegue desenvencilhar de casos algo complexos, uma vez que nem os mais fáceis
a Justiça consegue resolver, como por exemplo o caso do Clóvis, do Fábio Guerra e o caso daqueles 2 irmãos de Coimbra que quase mataram a pontapé na cabeça aquele desgraçado que estava à porta de McDonald's. Dou sempre os mesmos exemplos para que ninguém se esqueça do que se passa. É que ambos continuam a monte e toda a gente garante que sabe onde estão, mas a verdade é que ninguém os vai lá buscar. E hoje é isto, já que estamos a falar de justiça, é isto a justiça em Portugal. Desperdiçam-se milhões na TAP, nos novos bancos, nos velhos bancos, nos aeroportos e nos TGVs falsos, que nos andam a impingir há 30 anos, mas não se pode pagar melhor a médicos e, portanto, eles vão para o privado. Não se pode pagar melhor a enfermeiros e, portanto, para o privado vão. Não se pode pagar melhor a professores e esses nem vão para o privado, que no privado pagam pior. Não há dinheiro para nada. Não há dinheiro para sequer para as folhas de papel dos tribunais, que é o que indica este post aqui, do Tribunal Judicial da Comarca de Braga, que diz, em 10/10/2022, portanto, 10 deste mês, que diz, por ordem do Sr. Secretário Judicial, não se prossegue. Eu vou pôr maior para vocês não pensarem que isto é mentira. Aqui está. E vou pôr maior ainda. Por ordem do Sr. Secretário Judicial, deixa-me aqui pôr para vocês verem bem, não se procede à citação dos réus enquanto não houver papel para o efeito. Enquanto não houver papel para o efeito. Venha o polígrafo mais pintado dizer que isto é mentira. Isto está a correr a net e nunca ninguém desmentiu. Só falta vir o mentígrafo desmentir. É isto que nós temos aqui e Portugal é isto. Há dinheiro para tudo, menos para aquilo que é preciso. A justiça não tem papel, mas não é só papel que não tem. Se vocês forem aos tribunais aqui do interior do país, vocês veem fios elétricos, extensões elétricas, umas por cima das outras, agora no inverno, para se aquecerem, claro, as pessoas. Ligam radiadores, fios elétricos, porque pode haver um curto-circuito, pode haver tudo. Aquilo é uma balda. Chove lá dentro, em algumas dependências, onde estão, inclusive, processos, cai água em cima dos processos, põem baldes para segurar a água que cai repetidamente. Eu tenho à minha frente um tribunal recente, construído há 20 anos. É uma desgraça, já foi intervencionado, aquilo está a cair de podre. Más construções, tudo a roubar. É claro, ao fim de 20 anos, mostra-se e prova-se que a construção foi da pior espécie. E, portanto, olha, cai lá dentro, os blocos de fora de mármore, ou imitar o mármore, caem para o chão, podem cair em cima de uma pessoa, aquilo ainda é pesado, são assim, quadrados bem grandinhos, em mármore, imaginem, se cai em cima da cabeça de alguém, de um idoso, não tem hipótese, ele cai muito alto. Já caíram vários, não é? Já caíram vários. Já foram colocados outra vez. Qualquer dia cai do outro lado. Bom, e é isto tudo a roubar, meus caros. Portugal é tudo a roubar. Quem não roubar é estúpido. Ainda por cima fica mal visto. Os amigos chamam-no totó, os amigos chamam-no otário. Não roubaste, pá. Tu tens um contrato com o Estado e não roubaste nada, pá. Tu és um otário, és um totó, pá. Tu és um... E é isto, não é? Por exemplo, na Alemanha, não cabe na cabeça de um alemão roubar. Não cabe na cabeça de um alemão prevaricar. Ou até do inglês, do inglês da classe média. Mas aqui, quem não roubar, se lhe calhar um contrato com o Estado, se não roubar, se não conseguir pedir 200 quando a coisa custa 100, e mesmo assim recebendo os 200, vai lá meter material no valor de metade do que devia ser, quem não fizer isso está feito no 8, para não dizer um calão maior. E, para terminar, que eu penso que é o último, temos aqui que a população portuguesa está mais pobre e a ficar para trás. E quem o diz é o DN, o Diário de Notícias, o Diário do Kremlin. Há mais pessoas no limiar da pobreza, mesmo depois dos apoios sociais. Como vimos na Folha Nacional do Partido Chega, há 4,4 milhões de pobres em Portugal, é quase 50%. Pobres, quer dizer, pobres para a nossa escala. Porque se for na escala da Espanha, já não são 4,4, já são para aí 7 milhões. E se formos para a escala da Alemanha, não são 7 milhões, são 9 milhões e meio. Porque realmente só talvez 1 milhão, meio milhão, 1 milhão de pessoas é que vivem razoavelmente, desafogadamente bem em Portugal. Não é mais de 1 milhão que não olha para a sua conta bancária todos os dias a ver se consegue chegar ao fim do mês, ou pelo menos a ver se não está a perder muito dinheiro. Mesmo algumas, economias que tenha... poupado ao longo da vida, elas estão a desaparecer todos os meses.
Por culpa da inflação, por culpa do aumento dos preços e porque cada vez se ganha menos. A verdade é esta, mesmo aumentando 1 ou 2%, o que é isso? Mesmo antes da inflação, nós já estávamos a perder dinheiro. Os funcionários públicos estavam a perder dinheiro muito antes da inflação. Nós estamos a perder, nós já perdemos, segundo as contas de quem sabe fazer, e quem perdeu tempo com isso, elas não são difíceis de se fazer, é só ver o poder de compra de ano para ano, como é que cresceu e como é que, ou neste caso decresceu, como é que os ordenados cresceram e como é que a inflação fez o seu trabalho, ou seja, os preços subiram. E, portanto, 20 a 25% nós já perdemos nos últimos 10 a 15 anos. 25%, ou seja, um quarto do nosso ordenado já foi à vida. Ora, não é possível viver num país pobre, em que mesmo os licenciados como os professores ganham pouco. Já não é o caso dos juízes, eu sei que não é o caso dos delegados do Ministério Público, não é o caso dos médicos, mas é o caso dos enfermeiros, por exemplo, que nós somos sempre os mais maltratados, enfermeiros e professores, somos igualmente licenciados, mas ninguém quer saber de nós. E, portanto, dão-nos uma côdea. O ano passado eram-nos 0,9%. Ouçam, isto é um insulto, não é? Vale mais não darem nada. Mas não chegou a 1%. Foi 0,9%. Quando a inflação, agora se vem a ver, que esta semana já está em 9,3%. Mas não é essa inflação que nos interessa. O que nos interessa é a inflação do shop-shop, do que nós precisamos para comer, para vestir, para calçar, para aquecermos as casas, que a energia está no dobro. A comida está... A maior parte daquilo que eu conheço e que sabia os preços antigamente está no dobro. A comida para os gatos está quase no triplo, mas essa lembro-me bem porque ia comprar muitas vezes. Para mim não fixo os preços, não ando ali a ver, mas noto e sei que mesmo as coisas que eu conhecia e que sabia quanto é que custava e que de vez em quando até ia ao outro lado porque havia promoções, neste momento custam o dobro. Portanto, não me venham cá com inflações de 9%. Em termos de alimentação, podem-me falar à vontade em inflações à vontade, para não errar, de 75%. Mas notem que a maioria dos produtos já subiram mais do que isso. Atenção, desde quando? Desde esta altura do ano passado. Não é desde a guerra. Porque nós, o ano passado, de outubro a dezembro, os preços subiram muito. E já toda a gente se queixava. E não havia guerra nenhuma, porque a guerra só começou, como sabem, em 24 de fevereiro. Mas estamos naquela da pandemia, aquela coisa da pandemia e tal, no final, muito bem, no final, que este ano já morreram mais gente do que... Houve meses em que morreu muito mais gente do que o ano passado, mas enfim. Acabou a moda da pandemia, também não pode ser toda a vida pandemia, o povo já não estava a alinhar nisso, portanto esquecemos a pandemia. Agora, veio a guerra para substituir a pandemia. Então a inflação começou o ano passado, este ano já apanhámos talvez a 5 ou 6%, e estes 9, tal é sobre o 5, tal do ano passado. Mas reparem, onde ela se faz mais sentir é na energia. Já viram quanto é que custa um saco de pellets? Já viram? Que o ano passado custava 3 euros, no princípio do ano custava 2 euros e tal, acabou o ano com 3 euros e agora vai em 10 e vai em 12. Já viram bem? Isto não é 9%, isto é 300%, isto é 200%, quer dizer, o preço que estava multiplicado por 3. À vontade. E até sobe. Portanto, há coisas que subiram 100%, outras 200%, outras 300%. E a alimentação... Em média, não sabemos, porque isso são contas muito, muito complexas, mas entre carne e peixe já se fez as contas, está tudo na ordem dos 20%, 17%, 18%, 19%, anda por aí, portanto 20%, mas desde o ano passado, ou seja, mais de 30% relativamente ao que acontecia em outubro do ano passado, muito antes de dezembro. Bom, para dizer com isto tudo que esta foi a... Havia muito mais coisas para dizer, mas nunca mais daqui saí. Já vamos com 37 minutos. Não sei se vou ter alguma interrupção ou não. Isso depois eu vejo. Aparece o João Tili 2 lá atrás a interromper. Com certeza que 1 ou 2 vezes isso vai ter acontecido, vai acontecer. E, portanto, provavelmente chegaremos aos 40 minutos, que é o que eu quero. E o que eu pretendo é não ultrapassar os 40 minutos. Felizmente as audiências nos meus diretos estão sempre a subir, nunca decaem, portanto se eu quisesse continuar como vejo outros fazer de 1h30, 2 horas, eu quando chegasse ao fim tinha o dobro das pessoas, mas não estou aqui para ser massacrante, nem para me repetir, e mesmo assim já me repeti várias vezes hoje, mas também não faz mal porque há pessoas que começam a ver ao princípio, outras a meio, outras no fim, e todas vão ao fim e ao cabo tendo uma noção daquilo que se tratou da matéria dada do dia de hoje. Para todos um grande abraço, se não houver mais interrupções, e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.